governo Trump anuncia sanções contra lideranças europeias por conta de regulações às redes sociais, com algumas lideranças alegando que a União Europeia está praticamente como um gulag digital. A Comissão Europeia e alguns líderes europeus, a exemplo de Emmanuel Macron, prometem retaliações e alegam que os americanos estão propagando discurso de ódio nas redes sociais. E aí, galera, quem será que tá certo, hein? Aliás, será que o governo Trump ele é tão defensor assim da liberdade de expressão? Vamos analisar aqui no vídeo. Falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que apresenta finalmente a sua proposta oficial de paz, com a Rússia alegando que sim, recebeu essa proposta e está avaliando os próximos passos, com representantes dos Estados Unidos garantindo que as notícias são muito boas e que dentro de 90 dias, no mais tardar, uma possibilidade de paz, uma resolução do conflito vai estar sobre a mesa. Será que esse otimismo então é tão justificável assim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse Natal a Nômade, parceiraça aqui do canal, está te dando um baita presente. Você, utilizando o meu cupom Marcílio50C, vai ter acesso a 2% de cashback na sua primeira conversão cambial e ainda ganha um chip Nômade, 3 GB ali para você usar de internet nas suas viagens internacionais. Como eu fui falando para vocês, a gente está no momento que o dólar vem passando por uma leve subida, é natural, ano que vem é período eleitoral, a instabilidade política tende a ser maior, eu já estou montando minhas posições. Com a Nômade, que tem as melhores taxas do mercado e ainda com a possibilidade da sua primeira conversão cambial ter acesso a 2% de cashback, eu não perderia essa oportunidade. Até porque a Nômade, baixa lá o aplicativo, galera, é de graça, tá? Pô, você pega aí o maior aplicativo que tem no Brasil, são mais de 3,5 milhões de usuários, tá? Só no nosso território. Você vai ver que totalmente de graça, que tem uma série de outros benefícios, programas, parcerias, você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil para pagar conta de luz, conta de água. Pô, galera, já vai gastar dinheiro, né? Pelo menos no Nômade Explorer é um cartão de crédito que te dá cashback em dólar, pontos que não expiram para você trocar por produtos, serviços e acesso, por exemplo, ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, nas suas viagens internacionais. Então não perde a oportunidade, link na descrição ou QR Code e tem acesso à melhor conta internacional do nosso Brasilzão. Tamo junto, galera. E claro, né? Desejar para todos vocês um excelente Natal, um dia 25 é maravilhoso para todo mundo. Tamo junto, bora lá pro vídeo então, pessoal. Seguinte, galera, só lembrando, eu esqueci de colocar no vídeo, eu quero fazer com vocês uma espécie de retrospectiva de 2025 dos principais pontos geopolíticos, mas por meio de uma live, fazer uma live aqui com vocês. Vocês topam? Acham uma boa ideia? Deixa aí nos comentários, tá? Sugestão de data, enfim, e se acha um tema interessante. Tamo junto. Como eu trouxe para vocês na introdução, esse é um papo que eu gosto bastante de discutir para apresentar quais são as problemáticas, os desafios e confesso para vocês, galera, não é ficar em cima do muro, mas acho que quem fala que tem uma resposta definitiva para isso não está olhando todas as nuances do problema, que é a questão do poder que as redes sociais tem para interferir em processos eleitorais, processos democráticos, padrões de consumo, dentre outras formas aí de manipulação, tá? Vou dar um exemplo aí para vocês. Quando a gente tem uma frase muito famosa que fala que os dados, eles são o petróleo do século XXI. Quando você tem o dado das pessoas na mão, sabendo qual que é a idade delas, o que elas gostam de consumir, quais locais elas circulam aí no dia a dia delas, vamos pegar pela parte mais mercadológica da coisa? Eu, por exemplo, vou vender um curso de geopolítica. Cara, o que adianta eu fazer a minha propaganda, sei lá, pra uma galera que tá jogando Roblox, sei lá, entendeu? Possivelmente o cara que joga Roblox ou um cara que tá interessado, por exemplo, em geopolítica. Claro que eu peguei um exemplo aleatório. Agora, as redes sociais, elas vão guardando a partir dos algoritmos o padrão de comportamento das pessoas. Então, quando eu for fazer uma campanha, por exemplo, para divulgar um eventual curso, eu consigo saber quais são as pessoas que gostam de geopolítica, que gostam de notícias, que se interessam por esses assuntos. Nossa, professor, mas as redes sociais têm essas informações? Claro que tem, né? Como eu sempre falo, se você usar uma rede social como o Facebook, Instagram, YouTube e tal, e não paga nada por isso, tenha certeza que é porque muito possivelmente você é o produto, né? As redes, elas ganham tanto com a questão do tráfego, como a questão... Tráfego, né? Pelo amor de Deus, tá? Mas também com a questão de propaganda e tal. Vendendo, pô, isso é muito benéfico, né? Para as pessoas, né? Para as empresas que querem fazer sua publicidade muito mais enfocada.
Da questão mercadológica, acho que faz sentido para todo mundo. E da questão, por exemplo, democrática? Vamos imaginar, por exemplo, que numa eleição, e você sabe, né, principalmente eleição majoritária, você não precisa ser bom, você precisa ser melhor que o seu opositor. Deixando bem claro, geralmente a gente escolhe qual que é o menos pior. E se eu, por exemplo, começo sabendo, tendo acesso às informações que as redes sociais fornecem, começo, por exemplo, fala mal de uma pessoa, vamos imaginar que você, por exemplo, é uma pessoa que está super interessada em economia, mas não liga muito, sei lá, para a questão dos animais. Pra que eu vou fazer uma propaganda que, olha, eu vou defender os animais e tal? Não tem sentido, pô, você não se interessa por isso. Agora, como eu sei que você gosta de economia, eu vou falar bem de mim nesse setor e falar mal do meu opositor em economia, porque eu sei que é uma coisa que reverbera bastante pra você. Ou, vou mudar o exemplo, né? Se eu for dar, sei lá, a pauta principal pra mim é a questão, por exemplo, do movimento LGBTQIA+. Vou fazer propagandas específicas nesse sentido. Tudo isso é tendo acesso ao dado das pessoas. A gente teve casos, por exemplo, de interferências em processos eleitorais. Pô, cara, não há acusações, por exemplo, que a Rússia, ela interferiu no Brexit, que ela supostamente interferiu nas eleições do Trump. Há acusações... A gente teve um caso que aconteceu esse ano, do Calin Georgescu na Romênia. Era um candidato que não era visto nem de perto como um dos favoritos, e ele acabou sendo não eleito, mas acabou ficando em primeiro lugar no primeiro turno, com mais de 30% dos votos. A Romênia julgou, alegou que houve interferência eleitoral estrangeira da China e da Rússia, porque esse candidato ele ia muito bem na rede das dancinhas chinesas, a nossa plataforma vizinha aqui, né? Sabe qual que eu tô falando, né? E aí, supostamente, como era de interesse da China e da Rússia, que o Calin Georgescu, um cara mais nacionalista, anti-OTAN, anti-União Europeia, vencesse, divulgou mais os conteúdos dessa pessoa. Ou então vamos, por exemplo, oposto. O Elon Musk. Que era o Elon Musk, nas eleições da Alemanha, ele fez live com a Alice Weidel, que é a candidata. E o Elon Musk, o cara já era um representante dos Estados Unidos, né? Na época, ele era um secretário ali, que comandava o corte de gastos. E ele controla, talvez, a maior plataforma que é o X acerca de questões políticas, né? Que fica ali todo dinâmico e tal. Quem garante, por exemplo, que ele não incentivaria, que ele não divulgaria mais dados acerca, por exemplo, sei lá, da Alice Weidel ou de Nigel Farage, por exemplo, no Reino Unido, ou do Vox na Espanha, ou dos irmãos Itália, por exemplo, na Itália, entende? Então, pode ser, cara, não tem uma transparência dos algoritmos. Então, você precisa exatamente saber, e esse é o dilema que se coloca. A União Europeia, o Brasil, os países alegam que eles precisam ter clareza para não deixar que informações falsas sejam divulgadas e nem que conteúdos violentos também sejam divulgados. Só que a gente entra agora no outro posto. É importante regular, né? Para exatamente conseguir controlar a propagação de notícias falsas e tal. Independente se você gosta ou não, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você... não gosto de falar política aqui, né? Mas você, por exemplo, odeia o Bolsonaro. Aí fala assim, olha, o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. E aí, isso é uma notícia falsa? Vamos pegar o exemplo do Lula, né? Porque o Lula tá no poder, acho que é mais fácil pra gente entender. Ele fala assim, olha, o Lula é o pior presidente da história do Brasil. E aí, isso é verdade ou é falso? Já sei que vai ter briga nos comentários, né? Cara, não é falso nem verdade. Isso é uma opinião. Entende? Eu, Ricardo, confesso que eu não confio muito em estados decidindo exatamente qual é o limite entre a notícia falsa e a opinião, entende? Porque eu tenho que ter direito de poder criticar medidas do governo sem ser acusado de estar querendo distorcer a democracia. Senão fica exemplo de Venezuela, fica exemplo de país aí que controlam também fortemente as redes sociais. A gente tem que conseguir separar crítica de fake news e processos que podem comprometer a democracia. O limite a fazer isso, se vai ser o governo, se vai ser uma agência reguladora... Cara, é muito difícil a gente ter uma resposta porque é um desafio novo. São problemáticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, na União Europeia, no Brasil, entende? Então é tudo muito novo. Fato é que o governo Trump, ele alega, pelo menos publicamente para outros países, que ele é a favor de uma total liberdade de expressão. Mesmo que essa liberdade de expressão venha acompanhada, por exemplo, de discursos totalitários, discursos racistas, sabe o que eu tô falando? Discursos homofóbicos. Já a União Europeia vai justamente o contrário. Falar que não, a gente tem que regular para tentar controlar, para tentar fazer com que esses conteúdos, tanto os falsos, que possam distorcer a democracia, como também possam comprometer, que não sejam conteúdos criminosos, sejam propagados nas redes. Entende a discussão? Entende os opostos? E foi dentro dessa premissa
que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou que o governo Trump estava impondo restrições de viagens contra 5 membros da Europa que estavam ligados à regulação dessas Big Techs. E aí os países europeus ficaram totalmente revoltados, que publicamente se manifestaram o Reino Unido, que nem está na União Europeia, mas mostrou apoio à causa da União Europeia, a França, a Alemanha, a própria Comissão Europeia. A alegação do Marco Rubio é que são ativistas radicais e integrantes de ONGs instrumentalizadas, que por muito tempo ideólogos da Europa lideraram esforços organizados para coagir plataformas americanas e punir pontos de vista americanos, aos quais eles se opõem. O Trump não vai mais tolerar atos flagrantes de censura extraterritorial. E aí fica a pergunta para vocês. Professor, tá certo então, né? Então o Trump ele está querendo proteger a liberdade de expressão do povo americano. Por que ele tirou as sanções contra o Alexandre de Moraes, então? Será que não tem um tom político? E aqui não estou alegando que o Alexandre de Moraes está fazendo... Mas, cara, convenhamos que as sanções da Lei Magnitsky, ela foi aplicada porque o Alexandre de Moraes estava exigindo de cidadãos americanos, bloqueando conteúdo, segundo a interpretação dos Estados Unidos. Ele mudou alguma coisa? Ele fez alguma coisa de diferente para ter retirado a Lei Magnitsky? Ou agora ele não faz mais censura? Sei lá, o presidente americano mudou de ideia depois de um mês, ele mudou de ideia. Entende que é muito estranho? Por isso que eu falo, muito possivelmente algum tipo de acordo, algum tipo de concessão o Brasil deve ter feito, porque não houve mudanças substanciais na questão da regulação das redes sociais aqui no Brasil. Muito possivelmente o que o Trump quer também não é só convenhamos, tá, cara? Minha opinião. Não acho que o Trump está tão preocupado assim com a liberdade de expressão do povo americano. Acho que no momento de tensão entre a União Europeia e Estados Unidos, eu acho que talvez ele esteja querendo exigir algumas coisas da União Europeia que a União Europeia não está disposta a conceder. E aí vem, olha, a gente vai tirar nossas tropas, vocês vão ter que liderar a OTAN Europeia até 2027, a gente vai agora bloquear pessoas, aplicar sanções contra as pessoas, baseada em regulação das redes sociais. Muito possivelmente as questões políticas e econômicas são prioridades. Eu acho que a questão da liberdade de expressão é só uma desculpa do governo Trump, tá? Até porque a gente já vê que o governo Trump não é exatamente um defensor da liberdade de expressão. Além disso, a gente teve a Comissão Europeia também respondendo, alegando que é um mercado único e aberto baseado em regras, com direito soberano de regular a atividade econômica de acordo com os valores democráticos e compromissos internacionais. O que a União Europeia alega é que as regulações, as legislações foram feitas pelos europeus de maneira democrática e que as empresas, mesmo que americanas, que queiram se instalar na Europa, vão ter que respeitar a legislação da Europa. Não gostou? Vai atuar em outro país. O próprio Macron, por exemplo, falou que os europeus vão resistir a mais uma afronta dos Estados Unidos e alegou que as regras que regem o espaço digital da União Europeia não podem ser determinadas por um país fora da Europa. Foi um processo democrático envolvendo os países membros e o próprio Parlamento Europeu. E aí, galera, dentro dessa briga aí, mais uma pra variar, né? Entre a União Europeia e governo americano, de quem você tá a favor, hein? Lembrando que o Pavel Durov, que pra quem não conhece é um membro fundador do Telegram, ele vendo toda essa discussão acerca das redes sociais, alegou que o Macron, junto a outras lideranças europeias, estão querendo transformar a União Europeia em um gulag digital, ou seja, alegando, né, que existe uma censura, um controle muito grande para que ideias contrárias a esses governos não sejam divulgadas. E ele alega, por exemplo, que esses governos mais cosmopolitas estão perdendo espaço para uma direita nacionalista, o que é fato. Na França, por exemplo, né, o Macron com queda de popularidade, a Marine Le Pen é a favorita. Na Itália, a Giorgia Meloni. Você pega, por exemplo, em Portugal também, né, a ascensão do Chega. Enfim, uma série de partidos aí de uma direita mais nacionalista vem ganhando popularidade. A alegação do Pavel Durov e talvez dos Estados Unidos é que, para tentar impedir o avanço desse discurso mais nacionalista ligado ao MAGA, ligado ao governo Trump, haja essa regulação das redes sociais. Como eu falei, galera, há pontos discordantes dos dois lados, né? E como a gente vai conseguir solucionar isso? Quero que vocês deixem aí nos comentários. Além disso, nós tivemos também, como eu falei, não é exatamente o Trump defendendo uma liberdade de expressão. A gente teve algumas demonstrações públicas sobre isso só nesse ano. Por exemplo, ele já ameaçou caçar o mandato a concessão, por exemplo, de uma série de televisões, de uma série de mídias diferentes. Vai lembrar que ele mudou as regras até do Pentágono
Hoje, qualquer informação que for divulgada do Pentágono tem que passar por um crivo do próprio governo Trump, porque ele alega que algumas informações falsas estavam sendo divulgadas. Ele fez uma lista, divulgando uma lista do governo, né? O Trump não é uma pessoa física, ele representa o governo americano. Ele fez uma lista de quais são as mídias confiáveis e as mídias não confiáveis. E claro, as mídias confiáveis são aquelas que exaltam o Partido Republicano. E, por exemplo, a gente teve um caso bem recente agora, tá? De um comediante chamado de Stephen Colbert, que é um comediante bem tradicional dos Estados Unidos, comediante da CBS, que teve o seu programa cancelado, muito possivelmente por intervenções do governo americano. Por quê, professor? A CBS, para quem não sabe, ela é controlada, na verdade, pela Paramount. E a Paramount estava envolvida com o Trump, tinha um processo de 16 milhões de dólares contra o programa 60 Minutes, alegando que havia edições ali no debate que teve, né, entre a Kamala Harris, o Trump e tal. E aí, supostamente, o Trump, supostamente o que aconteceu, né? O Trump, ele tirou essa ação, isso de fato ele tirou, e a Paramount começou, por exemplo, por meio da CBS e outras ações, a meio que cortar, por exemplo, programas. Tinha uma reportagem que é ao ar, fazendo um tom bem crítico em relação aos imigrantes que foram deportados pelos Estados Unidos para El Salvador, alegando que havia desrespeito aos direitos humanos. Essa reportagem simplesmente desapareceu. Tem o caso agora do Stephen Colbert. O Trump, ele falou publicamente, tá? Se os telejornais e os talk shows das emissoras são quase 100% negativos em relação ao governo Trump, ao MAGA e ao Partido Republicano, suas valiosas licenças de transmissão não deveriam ser revogadas? Eu digo que sim, a gente tem que revogar esse tipo de conteúdo, né? Ou seja, o Trump, aparentemente, ele é muito a favor da liberdade de expressão. Quando é para pessoas que concordam com ele. Porque quando é para divulgar informações, por exemplo, sigilosas, talvez ruins, acerca do Pentágono, tem que passar pelo crivo do Pentágono ou você perde acesso. Você, ABC, NBC, está criticando o governo americano? Pode perder também a sua concessão. Você é um comediante que está criticando a postura do governo americano, tem que ter a licença cassada também. Cara, que raio de liberdade de expressão é essa, né? Então, por isso que eu falo pra vocês, não pense no Trump como um defensor da liberdade de expressão. Eu acho que ele é muito favorável a um tipo de discurso que hoje cresce favorável ao seu governo. Ou favorável a uma direita nacionalista, que é um tipo de pensamento mais próximo ao governo Trump na própria União Europeia. Lembrando que os Estados Unidos, ele tem uma agência reguladora, né, que é a FCC, que é quem comanda hoje é o Brendan Carr, que na verdade é um cara indicado pelo Trump, que ele já falou que não é uma agência totalmente independente e tem algum tipo de manipulação política também por trás. Dentro dessa concepção, galera, quem você defende mais? O modelo americano ou o modelo europeu? E para finalizar, a gente teve também a informação que o Zelensky finalmente divulgou o seu plano de paz, os 20 pontos pela paz. Ele fez ali, né, falou pros ucranianos sobre o Natal, tal, enfim, a gente vai até falar algumas palavras meio pesadas que ele falou contra o Putin, e divulgou que os 20 pontos pela paz foram definidos, com alguns avanços importantes e com os americanos demonstrando um grande otimismo com a possibilidade de uma resolução nos próximos 90 dias. Dentre os pontos que foram definidos e apresentados pelo Zelensky, ele fala de um congelamento da linha de frente e um recuo de tropas. Ou seja, tudo que a Rússia avançou vai ter que recuar um pouquinho, a Ucrânia também recua outro tanto para criar uma espécie de zona desmilitarizada e uma zona econômica. Ah, professor, e como que vão ficar as discussões sobre concessões territoriais? Isso vai ficar no que ele chamou de uma espécie de encontro de líderes, com a participação dos Estados Unidos, líderes europeus, líderes ucranianos e a Rússia também. Depois, fala sobre uma administração conjunta da usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, e essa administração conjunta ficaria 33% Rússia, 33% Ucrânia e 33% Estados Unidos. Garantias de segurança similares ao artigo 5º da Constituição da OTAN e o não impedimento que a Ucrânia possa entrar para a OTAN no futuro próximo. A ideia de um documento que vai ser aprovado pela Duma, pelo parlamento russo, de que os russos não vão fazer novas agressões contra a Ucrânia ou contra membros europeus. Vai ter que ter um documento garantindo isso. E também a Ucrânia entrando para a União Europeia, além de um fundo de recuperação na casa de 800 bilhões de dólares. Também muito possivelmente utilizando parte dos ativos russos congelados. A ideia também, galera, é que a Ucrânia e a Rússia vão criar programas culturais e educacionais nas escolas contra o racismo, contra o preconceito em relação aos ucranianos e russos. A alegação é que os ucranianos perseguem os russos perseguem os ucranianos, então vai ter que dar algum tipo de monitoramento, de criação de programas educacionais de respeito à soberania dos dois países, e a ideia também de livre circulação,
tanto do Mar Negro como também do Rio Dnipro, porque são super importantes para escoamento de mercadorias. A Ucrânia vai poder utilizar, a Rússia também vai poder utilizar, e seria uma espécie de zona desmilitarizada, compartilhada entre os dois países. Claro, essa é a proposta apresentada pelo Zelensky. A Rússia confirmou que recebeu esse documento, está analisando e vai dar uma resposta no futuro próximo. Um membro dos Estados Unidos, que é o Matt Whitaker, que é o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, garantiu que os dois países resolveram a maioria dos problemas e que está cada vez mais perto da resolução. A resolução é sim possível nos próximos 90 dias. E aí, galera, acha que a Rússia vai aceitar? Eu acho que existem alguns pontos aqui, porque a Ucrânia não está reconhecendo que os territórios invadidos, ocupados pela Rússia, são russos. A Rússia fala que essa é uma garantia mínima. A ideia também de não confirmar que não pode entrar para a OTAN, também não acho que o Putin vai aceitar. O Putin quer que a Ucrânia se comprometa a não entrar para a OTAN. E a ideia também da usina de Zaporizhzhia, acho que é um ponto bem importante para o governo Putin. Talvez ele aceite um compartilhamento com os Estados Unidos, 50-50 tal, mas essa proposta um terço, não sei se o Putin vai aceitar pelas suas declarações passadas. Professor, e essa parte dos programas educacionais, tal, você acha que faz sentido? Muito, né? Por exemplo, o Zelensky, numa declaração de Natal... lembrando, tá? Também vai ter que ter a convocação de eleições. O Zelensky vai se comprometer a antecipar o processo eleitoral, já que deveria ter tido eleições ano passado, não teve por conta da guerra, claro, né? E aí o Zelensky, na mensagem de Natal, ele falou assim, hoje todos nós ucranianos compartilhamos um sonho e temos o mesmo desejo, que ele morra, se referindo ao Putin. Alegou que os russos são ateus e não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso, a celebração do Natal deve acontecer somente com os ucranianos. Acho que dá pra entender, né, galera? Porque tanto a Rússia tem discursos que anulam a própria existência da Ucrânia, inclusive alguns documentos, tá? Eu ainda tô dando uma lida, vou compartilhar com vocês no futuro próximo, de conversas entre o Bush filho, e o Putin. E que o Putin já na época falou que a Ucrânia não teria direito de existir, porque na verdade foi formado pelo pedaços de outros países, que mais de um terço dos ucranianos falam russo, segundo as palavras do Putin, né? E que não deveria ter direito de existir. Então acho que o programa educacional, tanto para os ucranianos quanto os russos, pode ser importante numa negociação de paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Ótimo Natal pra vocês. Tamo junto. Beijos, abraços. Tchau, tchau.